Quero falar para vocês, eu passei 3 meses empregado em Portugal. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Almeida e vai começar mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar algo bem interessante. Como é que eu consegui o meu primeiro trabalho em Portugal? Eu vou contar passo a passo para vocês como eu consegui e também como é que foi o trabalho, né? Então fica comigo aí, hein? Então, pessoal, eu cheguei aqui em Portugal no dia 14 de novembro de 2022. E a gente vem com o pensamento, né, ainda no Brasil, que a gente tem que trazer dinheiro suficiente para poder ficar 3 meses em Portugal, né, porque a gente nunca sabe quando vai conseguir o trabalho, né? E às vezes a gente vem com esse pensamento, sabendo disso, só que às vezes a gente não espera que realmente vai passar 3 meses desempregado. Eu quero falar para vocês, eu passei 3 meses desempregado em Portugal, certo? Meu primeiro salário em Portugal foi quase com 4 meses depois de já estar aqui em Portugal. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. E claro que devido a eu chegar quase no inverno. Então já fica a primeira dica, não venha no inverno, ou se vier, venha muito preparado. Porque você pode sim ficar alguns meses sem trabalhar, entendeu? Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Outro ponto importante também falar, irmão. Como é que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, estava à beira do inverno. O inverno começa no dia 21 de dezembro. A gente chegou um mês e meio antes, só que já estava muito frio, né, quando a gente chegou naquela altura. Estava já seus 14, 15 graus. E eu cheguei naquela altura, cheguei a entregar currículo, né, de fábrica em fábrica, de comércio em comércio, só que ninguém contratava, ninguém fazia nem entrevista. Não cheguei a fazer nem entrevista, sabe? Porque nesse tempo, geralmente as fábricas param de contratar, né? Geralmente é um tempo de férias, né? O pessoal sempre para uns 10, 15 dias de férias aí, no final do ano. Então eu não consegui nem mesmo entrevista, irmão. O que acontece? Após ir em várias empresas, restauração, fábricas, lojas comerciais, eu fiquei sabendo que tinha aqui empresas de recrutamento, certo? Então, assim, eu fui nessas agências, né? Aqui em Portugal vai ter várias agências, né? Hoje eu trabalho por uma agência chamada Randstad, só que vai ter tantas outras também. Tem a Randstad, tem a Deco, tem a Clan, tem a Eurofirmes. Então, esses são as principais recrutadoras que eu conheço aqui em Portugal. Então, você pode, ainda no Brasil, né? Se você já sabe para onde você vai, você consegue entrar no site dessas recrutadoras para ver como é que está de emprego naquele lugar que você vai morar. Então você já vem para cá já com a base, como é que está funcionando, tá ligado? Também tem os aplicativos, né? Tem o aplicativo Indeed, né? Que é o Indeed. Tem o Net Empregos, tem o lx.pt, né? Que lá também tem vários empregos lá disponíveis, Sapo. São vários aplicativos que você pode entrar e também pesquisar por região também, para ver se onde você está querendo ir, como é que tá as demandas de trabalho por lá, beleza? Então, pessoal, após ir em várias fábricas, eu fui na recrutadora. O que acontece? Você, em alguns casos, você pode fazer ainda na tua casa, pela internet, fazer um pré-cadastro, para que quando você chegue lá, você apenas conclua aquele cadastro. Quando eu fui na Randstad, eu já tinha feito pelo site deles um pouco, e lá tem um computadorzinho à parte que você consegue acessar, né? Com internet, consegue acessar lá e terminar o seu cadastro. Na Deco, quando eu fui na Deco, eu tive que marcar na Deco para poder ir num outro dia. E quando eu fui na Deco lá, eu fiz uma entrevista com a pessoa lá, sabe? A pessoa já me entrevistou lá, falou sobre meus trabalhos anteriores e coisa e tal. E quando você vai nessas recrutadoras, para tu ver, eu conheço algumas pessoas que foram nas fábricas pessoalmente entregar currículo, sabe? Só que muitas não pegam currículos, outras até aceitam, né? Mas eu conheço pessoas que foram lá entregar currículos, embora tenha falado com as pessoas, né, com os responsáveis lá e tal, essas empresas mandaram eles para as agências de recrutamento, tá ligado? Recrutadoras,
para que as agências mandem ele de volta para a fábrica. Então, assim, pode acontecer de você até ir nas fábricas e ter que ir por uma recrutadora, porque é muito comum o pessoal começar a trabalhar aqui por recrutadora, sabe? Mas tem um ponto bem importante também sobre isso, sobre recrutadoras, que é quando se você conseguir, né, o trabalho ali, você fica atento ao seu contrato. Eu entrei numa empresa achando que eu ia ficar pelo menos 6 meses, e quando passou 2 meses me ligaram já me dispensando. E aí o motivo era o fim do contrato, entendeu? Observe bem o contrato que você vai pegar ali. Tem colegas que ficou 20 dias, tem colegas que ficou um mês. Então observe o contrato lá. Ó, quando vocês vão lá nessas agências recrutadoras, em algumas geralmente vocês fazem uma ficha. Só que essa ficha é tipo um questionário, na verdade, né? E lá você vai ter perguntas sobre né, o teu antigo trabalho no Brasil e tal. Também tem perguntas tipo como, se estiver indo para o trabalho, de repente o carro quebrar, o que é que você faz? Já aconteceu uma situação de você precisar falar algo para alguém, corrigir alguém no trabalho, como é que foi? E também tem umas que tem uma matemática também, para você resolver uma matemática também. Então já fica ligado nisso também, hein? Então, fui nessas agências, fiz o cadastro, né? Fiz essa provinha que eu falei para vocês lá. E de repente eu consegui uma vaga devido à recrutadora, né? E a recrutadora te encaminha para uma entrevista na fábrica. Caso a fábrica goste de você, a fábrica entra em contato com a recrutadora, que entra em contato com você. E a partir do momento que você consegue o contrato, o seu RH, o responsável por você, vai ser a recrutadora e não a fábrica. Tudo que você tiver que resolver sobre pagamento, sobre uniforme, tiver que trocar uniforme, você vai pegar junto à recrutadora. Só que essas recrutadoras, geralmente, elas vão na fábrica uma vez por mês, ou 2 ou 3 vezes por mês, depende. E eles te enviam um SMS dizendo, tal dia estarei na fábrica, tal horário, caso você precise, né, vá lá, tal. Então você pode ir, né, lá nas fábricas mesmos, poder falar com esse pessoal, né, sobre alguma coisa, uma falta, algo do tipo assim. E também você ganha um acesso, né, no site deles lá, na Randstad lá, você consegue o My Randstad, que é um espaço do trabalhador, né? Lá você pode ver os seus contratos, pode ver várias informações ali para você, entendeu? Então consegui o contrato, só que não observei a cláusula que falava sobre o período do contrato. Era um contrato em termo certo, onde tem data de início e data de fim. Tem também o contrato incerto, né? Que não se tem muito um prazo. Pode ser 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá ligado? Então fica atento nisso aí também. Fui na entrevista, passei na entrevista, logo após me chamaram para trabalhar. Eu peguei uma empresa no ramo de automóveis e essa empresa era turno fixo, né? Aqui também é muito comum ter fábricas, no caso, ou até empresas mesmo que tenham turno rotativo, né? Só que eles te informam tanto o horário que você entra, quais são os turnos, ou se é fixo. Eu peguei uma empresa fixa, né? Aqui próximo de casa, a 10 minutos de casa. E lá eu entrava às 2h20 e saía às 23 horas da noite, de segunda a sexta. Quando você fazia aos sábados e feriados, aí era extras, ou muitas das vezes banco de hora também. E eu entrei nessa empresa, pessoal. Então, e lá, que nem eu falei, eu não posso falar muito sobre a empresa em si, né? Mas era um trabalho que eu nunca tinha trabalhado no Brasil de fábrica, não sabia nem o que era uma fábrica. Né? Cheio de linha no chão, cheio de marcação. E, cara, foi bem difícil trabalhar nesse ramo, sabe? Tinha dia que eu pensava em desistir, mano. Sério mesmo. Teve um dia lá, rapaz, que eu pensei em chutar o balde lá e sair fora, mas eu sabia que eu estava ali, né, por algo muito maior do que aquilo ali. Então, eu precisava aguentar, né? E para mim essa fábrica apareceu no momento que eu estava precisando muito. Eu estava já quase 3 meses desempregado, já não tinha como pagar arrendamento, já não tinha como alimentar minha família, sabe? Então, quando ela apareceu para mim, foi num momento de extrema necessidade, entendeu? Então, eu sou grato a essa empresa por a oportunidade de trabalhar ali, mas foi difícil trabalhar, né? Foi difícil trabalhar ali, mas lá nessa fábrica que eu trabalhei,
todos os dias a gente fazia 4 postos diferentes, né? E claro que no começo você fica mais de uma vez no posto, porque você tem que aprender aquele posto. Eu cheguei a ficar às 8 horas de trabalho ali, num único posto, né? O bom é que era um posto leve nesse posto. Só que aos poucos você vai aprendendo e começa a te colocar em outros postos, né? E lá a gente entrava às 12h20, a gente tinha uma pausa de 10 minutos, né? Por volta das 4 horas da tarde. E às 7 horas era a janta. A gente tinha 25 minutos para jantar. Após a janta, a gente tinha outra pausa que era às 9 da noite. E de 9 da noite a gente engatilhava até às 23 horas, né? Que aqui é o final do expediente lá. E o bom, assim, que pra mim eu peguei uns 2 postos bons, que era tranquilo. Então eu conseguia descansar um pouco ali. Mas os outros 2 postos que eu fazia já era mais pesado, sabe? Era um dos mais pesados, assim, daquela sessão, sabe? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu quero falar pra vocês. Um pouco sobre os horários, que muitas vezes é rotativo, os turnos, né? Também sobre os postos de trabalho. Só que muitas vezes você precisa aguentar, cara, porque tem uma família que depende de você, tá ligado? Então, assim, eu tinha que suportar aquilo ali. Pra você ver, todos os dias eu tinha que esquentar água, né? E colocar sal e vinagre para poder colocar minha mão dentro. Tanta dor que eu sentia nas mãos. E a dor parecia que era dentro, mano. Tipo, dentro da carne, tá ligado? E rapaz, foi dias difíceis, mano. Só que foi a primeira empresa que confiou em mim, né? Que acreditou em mim. Então eu tive que ir. Aí passaram exatamente 2 meses após, né, eu ter entrado lá, me ligaram e disseram que eu ia findar o contrato, né? Que tal dia ia findar o contrato. E é isso. Hoje já estou em outra empresa, né? Logo mais eu vou fazer um vídeo para vocês também, contando sobre essa empresa um pouco, como é que funciona, né? Tá? Então assim, pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se tiver alguma dúvida aí, coloca no comentário aqui, mano, que eu vou te responder com o maior prazer. Se tiver sugestão de vídeo também, pode colocar, mano. Deus abençoe a sua vida aí e seus projetos também, beleza? Tamo junto, hein? Até a próxima aí.